Boa noite, amados irmãos. Sempre damos graças a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para um breve tempo de leitura bíblica e reflexão. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. O texto que gostaríamos de compartilhar com você hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, que nos dizem assim na nova versão transformadora: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Fazendo uso deste texto bíblico, eu gostaria de falar hoje sobre o tema o amor que faz a diferença. Quando o texto fala sobre o amor a este mundo, ele não está querendo dizer que não devemos admirar, louvando e engrandecendo a Deus as maravilhas da criação. Em relação à maravilha da criação ou às maravilhas da criação, o salmista diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O salmista diz ainda no Salmo 19, verso 2, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, a criação é obra de Deus. E Deus, o próprio Deus, deve receber toda a adoração, todo louvor, por ter deixado para nós um mundo tão extraordinariamente maravilhoso. E devemos cuidar para que continue assim. Quando nos deparamos com o texto de João, em que pede para não amarmos o mundo, nem o que nele há, o autor bíblico destaca 3 questões muito importantes que não estão relacionadas ao mundo físico, às maravilhas da criação. Ele fala sobre atitudes. Ele está falando sobre sentimentos, sobre decisões e comportamento. Em primeiro lugar, o autor bíblico, escritor da carta de João, ele destaca que o amor ao mundo se relaciona ao desejo intenso por prazer físico. Uma doutrina bem antiga que percorreu o tempo e chegou até os dias atuais, denominada hedonia, ou seja, hedonistas, define que a vida tem como propósito único a busca do prazer. Neste caso, devemos considerar o texto bíblico que nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Também lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Todas as vezes que o ser humano desvia de Deus, que é a sua fonte primária da alegria, do amor, da paz, ele se encontra num emaranhado de desilusões e vícios que só trarão consigo muita tristeza e dor. É como nos diz a palavra: há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu final são caminhos de morte.
Em resumo, quem busca intensamente o prazer longe da fonte que encontramos em Deus, longe da fonte que é Deus, só irá encontrar dor, ressentimento, desilusões. Em segundo lugar, o autor bíblico vai destacar que o amor ao mundo se relaciona ao desejo intenso por tudo que se vê. Neste caso, é muito importante observarmos o que diz o 10º mandamento, que encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Eu gostaria de citar esse verso na Nova Tradução para a linguagem de hoje. E diz assim: não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Quando o amor ao mundo se relaciona ao desejo intenso por tudo que se vê, o perigo é perder a alma. E o Senhor Jesus disse certa feita: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Em terceiro e último lugar, o autor bíblico vai destacar que o amor ao mundo se relaciona ao orgulho demasiado de nossas realizações e bens. Talvez aqui sirva como exemplo o fazendeiro destacado em Lucas capítulo 12, que, depois de uma colheita recorde, diz à sua própria alma: alma, você tem uma grande quantidade de bens que dá para muitos anos. Fique tranquila, descanse, coma, beba e divirta-se. Mas o que este fazendeiro não sabia, infelizmente, e em seu orgulho, em seu desejo intenso de ter, de obter, de angariar, o seu desejo demasiado, o seu orgulho demasiado em relação às suas realizações, conquistas e bens, é que, naquela mesma noite, ele morreria e todos os seus bens, tudo o que possuía, seria deixado para outras pessoas. Claro, você deve estudar, você deve trabalhar, você deve desfrutar dos bens adquiridos, resultado do seu esforço, resultado do seu trabalho. Você deve também compartilhar dos seus bens. Você deve compartilhar daquilo que você tem com aqueles que estão em necessidade. Mas nunca se esqueça que a fonte de todo o bem é Deus e a sua graça. Não faça como aquele, um conhecido meu, que disse em relação aos bens adquiridos, em relação às coisas que ele tinha e que possuía, resultado de trabalho. E ele me dizia então, naquele momento, em relação a tudo que tinha: tudo que eu tenho é resultado do meu trabalho, da minha saúde. E quando eu me referi a Deus, ele disse: não, é resultado do meu trabalho, Deus não tem nada a ver com isso. Considere que aquilo que você tem, considere que aquilo que você é resultado da graça de Deus, da ação de Deus em sua vida, em seu favor. Para encerrarmos este tempo de breve reflexão, vejamos o que nos diz o autor bíblico. Este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. O Senhor Jesus
disse certa feita: quem tem sede, venha a mim e beba. Viver neste mundo e viver na eternidade, na presença de Deus, depende muito. Depende, aliás, só e exclusivamente da decisão que tomamos em relação ao Senhor Jesus. Ir à presença dele. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar ao Senhor, ter sede de Deus, viver na sua presença. É isso que o Senhor Jesus diz quando fala, quer dizer quando fala: quem tem sede, venha a mim e beba. É o desejo mais intenso da nossa alma. Também, certa feita, o Senhor Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E diz ainda: eu não vim salvar justos, mas eu vim salvar pecadores. Se você for à presença de Jesus, crer nele e viver para ele, a vida e o mundo terá muito mais sentido para você. Portanto, ame a Deus com todo o seu coração e se entregue confiantemente a Jesus Cristo. Então, e só então, você viverá a intensidade do amor que faz a diferença. Lembremos-nos daquilo que Jesus nos diz em sua palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu espero que o seu amor esteja em Deus. Eu espero que a sua vida seja entregue ao Senhor Jesus. Eu espero que você creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, passe a servi-lo e viva a intensidade, aí sim, da alegria, do amor, da paz. Eu te convido, portanto, à oração neste momento. Vamos falar com Deus. Deus, obrigado por esse tempo aqui juntos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ler a Tua Palavra, de compartilharmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tinha para nós nesta noite, neste momento. Muito obrigado. Que o Senhor continue fazendo com que o nosso amor pelo Senhor aumente dia após dia. Que a nossa entrega ao Senhor seja fiel e verdadeira. Fica conosco, Deus, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, que Deus te sustente, te guarde, que Deus te dê um restar de semana guardado, protegido pelo Senhor. Nós nos encontraremos novamente no próximo domingo, às 18h30. Deixo aqui o nosso abraço, em nome de Jesus. Amém.